Esse cara não foi só um cantor, ele virou um dos maiores artistas da história. O cara mudou a música, a dança e o jeito que o mundo vê o pop. Pra você ter ideia, a Billboard disse que foi ele quem criou o modelo de estrela pop na era dos videoclipes. Foi ali que o mundo começou a entender quem era Michael Jackson de verdade. Já a revista Rolling Stone colocou ele entre os 100 maiores compositores de todos os tempos. Um reconhecimento que nem todo mundo conhece, mas que diz muito sobre o talento dele. Em 2002, ele foi homenageado com o título de Artista do Milênio, um prêmio que resume tudo o que ele representou: inovação, talento e impacto global. Agora, o que muita gente não sabe é como tudo isso começou de fato. E ao longo desse documentário você vai ouvir e relembrar de muita música, conhecer os bastidores da fama, as polêmicas e o lado que quase ninguém gosta de lembrar. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje na W4 Docs você vai conhecer a história de Michael Jackson de um jeito que você nunca viu antes. Fechou? Se não for inscrito no canal, se inscreve, já deixa um gostei nesse vídeo para me ajudar no algoritmo e deixa aí nos comentários se você já ouviu Michael Jackson ou se você nunca ouviu também, o que eu duvido muito. Enfim, bora pro vídeo. Quando pensamos em Michael Jackson, é comum lembrar de suas performances eletrizantes, videoclipes inovadores e uma carreira que moldou a música pop. Isso é fato. Mas o que muita gente não sabe é que por trás do brilho dos palcos havia uma infância marcada por disciplina extrema e medo constante. Desde muito pequeno, Michael e os irmãos foram submetidos a uma rotina rigorosa imposta por seu pai, Joe Jackson. Joe frequentemente zombava da aparência do filho, e essas humilhações contribuíram para uma baixa autoestima que o acompanhou por toda a vida. I would get sick. Really? I'd start to regurgitate. Did he ever beat you? Yes, he did. A pressão para o sucesso começou cedo. Michael e seus irmãos se apresentavam em clubes noturnos e concursos de talento desde crianças. Essa exposição precoce ao mundo adulto privou Michael de uma infância normal. My father used to always say, "Don't mess up." He used me as the example. It was like, do it like Michael. You know, and he practiced us with a belt in his hand. If he hit me, I would hit him back. Which was terrible. Do you think your father was too strict? Yes. No, he's gonna kill me. Em entrevistas, ele mencionou que nunca teve a chance de fazer as coisas que crianças normalmente fazem, como brincar com amigos. Apesar dos métodos controversos de Joe Jackson, Michael reconheceu que a disciplina rígida do pai o ensinou a importância da perfeição e do profissionalismo, habilidades que o ajudaram a alcançar o estrelato mundial. Só que o custo pessoal foi alto, uma vida adulta marcada por inseguranças e desafios pessoais que enfrentou ao longo da vida. O que algumas pessoas não sabem é que antes de ser o rei do pop, Michael já era um fenômeno infantil. Mas por trás dos bastidores existiam brigas familiares, ciúmes e até um boneco de cera substituindo o próprio Michael. Continua comigo aí pra você entender essa história esquisita. Os Jackson 5 assinaram com a Motown em 69 e do dia pra noite conquistaram o mundo. I Want You Back, ABC, I'll Be There. Os meninos dominaram as paradas e quebraram recordes históricos na Billboard. E provavelmente você não sabia que Michael foi o vocalista mais novo a chegar ao topo da Hot 100. Junto com seus irmãos, ele liderou as paradas com I Want You Back nos anos 70. Mas nem tudo era música e alegria. Na Motown, os irmãos não tinham liberdade criativa. Cansados de seguir regras, eles decidiram mudar de gravadora em 75 e, por questões contratuais e direitos autorais, nasceram os The Jacksons, com um detalhe importante: Jermaine ficou para trás. Ele era casado com a filha do chefão da Motown e viu aquilo como uma oportunidade de consolidar sua carreira solo. Jackie Jackson. I'm the oldest Jackson. And Tito Jackson. The swingin'est Jackson. And Marlon Jackson. The dancing'est Jackson. And Michael Jackson. The skinniest Jackson. And Randy Jackson. The cutest Jackson. Let on me, mama. Randy assumiu o posto e os irmãos lançaram novos hits com controle total artístico. Álbuns como Destiny e Triumph provaram que os Jacksons ainda tinham gás.
Mas então Michael explodiu. Depois do sucesso com os Jacksons, Michael queria mais do que fama. Ele queria respeito como artista solo adulto. Foi aí que em 79, aos 21 anos, ele lançou Off the Wall, um álbum que mudou tudo. Mas você sabe quem estava por trás dessa virada sonora? Pouca gente sabe é que a conexão entre Michael e Quincy Jones surgiu nos bastidores de um filme. Durante as gravações de The Wiz, uma adaptação de O Mágico de Oz estrelada por artistas negros, Quincy foi o responsável pela trilha sonora e Michael interpretava o espantalho. Ali nasceu uma parceria que mudaria o som do pop para sempre. Michael ficou impressionado com a sensibilidade musical de Quincy e Quincy ficou impressionado com o perfeccionismo e o talento de Michael. E aí os dois decidiram fazer um álbum juntos. E o resultado, uma revolução sonora. O que talvez você nunca tenha parado para pensar é que tudo que Quincy Jones toca vira ouro. Antes mesmo de trabalhar com Michael, Quincy já tinha moldado o som de Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin e outros. E fica tranquilo aí que em breve vai sair um vídeo só sobre Quincy Jones e você vai entender porque ele é uma das mentes mais geniais que a música já teve. O universo musical dele é tão vasto que merece um episódio só para isso. Fechou? Off the Wall marcou a emancipação de Michael como artista solo e deu início à era moderna do pop. 4 músicas no topo da Billboard Hot 100, mais de 20 milhões de cópias vendidas e o mais importante, liberdade criativa total pela primeira vez. Pra você, qual é a melhor faixa do álbum Off the Wall? Deixa aí nos comentários. Em 82, Michael Jackson estava pronto para dar o próximo passo. Depois do sucesso de Off the Wall, ele queria mais. Mais do que discos de platina, mais do que prêmios, ele queria fazer história e conseguiu, certo? Thriller não foi só um álbum, foi um evento cultural. Com a produção de Quincy Jones, o disco reuniu elementos de R&B, pop, rock, funk e até terror e mostrou que Michael era muito mais do que um popstar. O cara era um visionário. 7 dos 9 singles chegaram ao top 10 da Billboard Hot 100, algo nunca visto antes na indústria musical. Mas Michael não queria apenas ser ouvido, o cara queria ser visto. Até Thriller, videoclipes eram simples, quase descartáveis. Michael transformou o videoclipe em uma forma de arte. O curta de Thriller, dirigido por John Landis, misturava música, cinema, terror e coreografia como ninguém tinha feito antes. Foram 14 minutos que mudaram a MTV para sempre e abriram espaço para artistas negros na programação do canal. Essa foi a virada cultural que elevou a música ao nível do cinema. Se Thriller foi o momento em que o mundo ouviu Michael como nunca tinha ouvido antes, foi no palco que ele realmente parou o planeta. Porque existia o antes e depois do Moonwalk. Em 1983, durante o especial de 25 anos da Motown, Michael apresentou Billie Jean pela primeira vez. E foi ali que o mundo conheceu o Moonwalk. O movimento virou marca registrada, mas o que ele fez naquele palco foi mais do que dança, foi magia ao vivo. A essa altura, Michael não era apenas um artista. E foi a partir de Thriller que ele recebeu o título que carregaria para sempre. Michael não só dominou os anos 80, mas moldou os próximos 40 anos da música. O mundo via um astro nascendo e os irmãos começaram a se sentir deixados de lado. Especialmente Jermaine, que havia voltado para o The Jacksons em 83.
A tensão ficou escancarada em 84. No clipe de Torture, nem Michael nem Jermaine apareceram. Michael não podia participar, pois estava ocupado com outros compromissos, e Jermaine se recusou a participar. A solução foi colocar um boneco de cera no lugar do Michael. Símbolo perfeito de como a relação dos irmãos estava fria, distante e quebrada. Michael ainda participou da turnê Victory Tour, mas foi ali que ele decidiu que era a hora de seguir sozinho. Depois disso, ele nunca mais voltou ao grupo. O que começou com 5 irmãos sonhando juntos, terminou com um deles mudando o mundo sozinho. E apesar dos conflitos, das mágoas e dos bastidores tensos, foi com os Jackson 5 que o maior artista da história da música começou sua caminhada. Depois de Thriller, o mundo esperava tudo de Michael Jackson, e ele sabia disso. Mas o que ninguém esperava é que ele ia voltar mais ousado, mais seguro e mais desafiador. Em 87, Michael lançou Bad, o primeiro álbum com uma pegada mais autoral. 9 das 11 faixas foram escritas ou coescritas por ele. Dessa vez ele não queria só fazer sucesso, ele queria provar que era mais do que um fenômeno passageiro. Michael deixou claro que estava no controle, com uma estética mais urbana, letras mais afiadas e coreografias de precisão cirúrgica. Bad mostrava um artista que havia crescido e endurecido. E o resultado desse álbum, 5 singles em primeiro lugar na Billboard Hot 100. Um feito inédito na história da música até aquele momento. É muito doido porque Michael quebrou seu padrão de excelência e reinventou o pop em seus próprios termos. Ele tinha entendido que os clipes tinham o poder de contar histórias. No vídeo de Bad, dirigido por Martin Scorsese, olha só, ele explora temas como racismo, masculinidade e identidade social. É um curta-metragem com roteiro, figurino, narrativa e atuação, tudo com a linguagem de cinema. Com Bad, Michael se colocou como artista completo. O que muita gente não sabe é que Bad, um hit explosivo de 87, quase teve 2 reis no mesmo palco. Michael Jackson queria Prince na faixa Bad, pô. A ideia era transformar a música em um dueto musical. Quincy Jones já tinha até reservado o estúdio, mas Prince recusou. O motivo, segundo ele mesmo, o problema estava logo no primeiro verso da música. You know, that Wesley Snipes character, that would have been me. All right, now you run that video in your mind. The first line of that song is your butt is mine. Now I said, who gonna sing that to whom? E assim, o que poderia ter sido o maior dueto da história do pop nunca aconteceu. E desde então, os dois mantinham uma rivalidade silenciosa, nada declarado, mas cheio de indiretas, disputas veladas e muito respeito. Isso é importante frisar. A Bad World Tour foi a primeira turnê solo de Michael Jackson e um marco no entretenimento. Números impressionantes. Mais de 4 milhões de pessoas, 123 shows, 15 países, recordes de público em estados na Europa, Ásia e América do Norte. Olha o tamanho do cara. Segundo a Billboard, foi a turnê mais lucrativa dos anos 80 e definiu um novo padrão de mega eventos globais. Segundo o site oficial do artista, com a Bad Tour de 16 meses, que começou em 87 e terminou em 89, Michael estabeleceu 2 recordes mundiais no Guinness, com a turnê de maior bilheteria da história e a turnê com maior público presente. Mas nem tudo era brilho. Enquanto os shows lotavam estádios, Michael começava a se isolar. A pressão por perfeição, as cobranças da mídia e os comentários sobre sua aparência começaram a se intensificar. A pele estava mais clara, o rosto mais alterado e as perguntas começaram a surgir. Abre aspas. O que está acontecendo com Michael Jackson? Fecha aspas. Ele diria mais tarde que sofria de vitiligo, uma doença autoimune que provoca a perda de pigmentação da pele. Mas na época, a mídia preferiu alimentar todo aquele sensacionalismo. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. When people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me.
Continua comigo porque no próximo capítulo a virada continua com Dangerous, um disco mais pesado, mais político e que trouxe Michael ao centro das polêmicas mais difíceis de sua vida. Se você tá gostando da jornada até aqui, já comenta o que você mais curte na era Bad e me diz aí qual o seu clipe preferido dessa fase. Eu curto muito Bad, se bem que não, né? The Way You Make Me Feel. Depois de conquistar o mundo com Bad, Michael sabia que não bastava repetir o que ele já tinha feito. Ele queria reinventar tudo de novo, mas o mundo tinha mudado e ele também. Lançado em 91, Dangerous foi o primeiro álbum sem Quincy Jones desde Off the Wall. No lugar dele, Michael chamou Teddy Riley, criador do New Jack Swing, uma mistura de R&B com batidas do hip hop. Espaço em maneira até, galera. O som agora era mais urbano, mais percussivo, mais dos anos 90. Foram mais de 32 milhões de cópias vendidas, consolidando Dangerous como um dos álbuns mais vendidos da década. Michael provou que ainda era uma força criativa dominante, mesmo em uma nova era da música. O vídeo de Black or White com efeitos de morphing digital foi um dos mais caros e avançados da época. Em Remember the Time, ele cria um Egito antigo futurista com um elenco 100% negro, um posicionamento claro sobre representatividade. Em 93, no Super Bowl, Michael fez história com a primeira performance verdadeiramente épica daquele intervalo. Muita gente considera que essa aqui foi a apresentação que mudou para sempre o conceito de show de intervalo. Mas enquanto Michael dominava o palco, os bastidores ficavam mais sombrios. Em 93, durante a turnê do álbum, ele foi acusado pela primeira vez de abuso sexual infantil por um garoto chamado Jordan Chandler. A acusação virou manchete no mundo inteiro. Michael negou categoricamente, nenhuma prova física foi apresentada e o caso não chegou a julgamento criminal, mas a pressão foi devastadora. Ele cancelou parte da turnê, admitiu estar tomando uma medicação forte por conta de dores e insônia e apareceu pela primeira vez emocionalmente abalado em público. No ano seguinte, a família Chandler aceitou um acordo financeiro fora dos tribunais, e isso até hoje divide opiniões. Aquele foi o momento em que Michael deixou de ser apenas um ícone e passou a ser uma figura sob julgamento público eterno. No próximo capítulo vem History, um álbum onde Michael grita, acusa e se defende. E fica ligado porque a parte mais intensa da história ainda tá por vir. Michael Jackson já não era apenas o rei do pop. Ele era um símbolo mundial e ao mesmo tempo um alvo. Depois do sucesso estrondoso de Dangerous e das acusações de 93, Michael decidiu fazer um álbum metade retrospectiva, metade desabafo artístico. History, Past, Present and Future, Book 1 foi lançado em junho de 95. O primeiro disco trazia seus maiores sucessos, mas era no segundo que a coisa pegava fogo. 13 faixas inéditas, recheadas de letras sobre raiva, traição, injustiça, medo e redenção. Apesar do impacto artístico, a recepção da mídia foi dividida. Alguns críticos acham o tom do álbum excessivamente rancoroso, mas o público respondeu positivamente. History vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo, um número impressionante para um álbum duplo e tão pessoal. E sua aparência passou a ser tema constante na mídia. O foco deixava de ser a arte e virava obsessão pessoal pela vida dele. No próximo capítulo, você vai conhecer o fim da Era Dourada, o lançamento de Invincible, a segunda acusação de abuso infantil, o julgamento, a queda e, por fim, a despedida. Em 2001, Michael Jackson voltava aos estúdios após 6 anos sem lançar um novo disco de inéditas. E o mundo tinha mudado. A indústria musical estava entrando na era digital e ele já não era mais visto apenas como um ícone. Era uma mistura de lenda viva e alvo para escândalos. Lançado em 2001, Invincible foi o último álbum de estúdio de Michael.
A sonoridade era moderna, misturando R&B, pop, soul e até hip hop. Mas apesar do talento evidente, algo estava diferente. Michael alegava que a Sony não promoveu o disco como deveria, acusando o então presidente Tommy Mottola de racismo e sabotagem. Em 2003, a série de TV Living with Michael Jackson trouxe novas polêmicas à tona. O documentário mostrava Michael em Neverland falando sobre infância, a solidão e a convivência com crianças. Poucos meses depois, uma nova acusação de abuso sexual surgiu, dessa vez feita por Gavin Arvizo, um dos garotos mostrados naquele programa. O julgamento em 2005 durou meses e foi transmitido em tempo real pela mídia do mundo inteiro. Pareceu frágil, abatido, chegando ao tribunal com roupas simbólicas e cercado por fãs. E esse foi o ponto mais baixo da carreira dele. Não pela queda de prestígio, mas pela exposição emocional e psicológica extrema. No dia 13 de junho de 2005, apresentada pelo jornalista declarou Michael inocente de todas as acusações. O cara foi absolvido em todas as 14 acusações, mas o estrago já estava feito. Michael se recolheu e deixou Neverland. E dali em diante ele ficou cada vez mais distante dos holofotes. Nos anos seguintes, Michael apareceu pouco e circulavam rumores de sua saúde frágil, dívidas e algumas excentricidades. Mas por trás das manchetes havia um homem tentando se reconectar com o palco, com os filhos e com sua própria arte. O mundo não via Michael Jackson ao vivo há mais de uma década, mas ele estava pronto para voltar. E não era qualquer volta. Era o anúncio de uma despedida em grande estilo. 50 shows na Inglaterra, todos esgotados. Mais de 1 milhão de ingressos vendidos em tempo recorde. A maior turnê da história já começava a nascer antes mesmo do cara subir ao palco. Nos bastidores, Michael mergulhou com tudo, estava presente em cada escolha artística e as imagens do ensaio mostravam um artista focado, calmo, colaborativo e, apesar do cansaço, ainda brilhante. Era o lugar onde Michael planejava recomeçar. Mas o mundo nunca viu aquele show. No dia 25 de junho de 2009, faltando menos de 20 dias para a estreia da turnê, Michael Jackson sofreu uma parada cardíaca e faleceu em sua casa em Los Angeles. A causa oficial, overdose de Propofol, um sedativo fortíssimo utilizado para induzir sono. Poucos meses depois, a Sony lançou o documentário This Is It, uma montagem com imagens dos ensaios daquela turnê. E o mundo pôde ver pela última vez o artista em ação, criando, corrigindo, dançando, sonhando. O filme arrecadou mais de 260 milhões de dólares e se tornou o documentário musical de maior bilheteria da história. This Is It não foi só o nome da turnê, virou o símbolo do fim. This Is It era para ser um show e virou um adeus. E hoje é um lembrete de tudo que Michael Jackson foi e ainda é. E essa foi a jornada de um menino de Gary, Indiana, que encantou o mundo com sua voz. Se você curtiu essa história, deixa seu comentário aqui embaixo e fala aí qual foi o momento que mais te pegou. Lendas não morrem, e se você enxerga meu trabalho com seriedade, considera virar membro do canal. Muito obrigado por me assistir até aqui. Seu like, sua inscrição e seu comentário ajudam a promover meu trabalho. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.